Fala galera, e aí, vamos dar sequência nessa aula de conjuntos, tá? E aí, como eu falei para vocês, agora a gente vai falar sobre operações. Essa segunda parte, a gente vai falar sobre operações entre conjuntos. Quais são as operações que nós vamos trabalhar entre conjuntos? São relações entre dois conjuntos, basicamente, tá? A operação a gente vai ver, na verdade, quando a gente for trabalhar ali com problemas e tal, mas na verdade, como que eles se relacionam? Os elementos de 2, 3 conjuntos podem se relacionar, tá? A gente vai falar aqui da união, da interseção e da diferença. Bom, o que é a união entre conjuntos? Eu tenho dois conjuntos, A e B, que a gente vai trabalhar com esses dois exemplos, com esses dois conjuntos ao longo dessa aula. O meu conjunto A tem os elementos 2, 4 e 6, e o meu conjunto B, 1, 2, 3, 4 e 6. Tá? Então, conjunto A, conjunto B. O que é a união desses dois conjuntos? É botar todo mundo numa panela só. É pegar e formar um conjunto que tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 6. Esse é o conjunto que resulta da união com A e B. Matematicamente, quando nós temos a união entre conjuntos, o que acontece? A união, falando de característica do conjunto, a união de A com B é todo x, tá? Tal que o x pertence a A ou pertence a B. Ele vai pertencer a um dos dois e pode pertencer aos dois ao mesmo tempo. Esse ou não é o ou exclusivo, tá? Não é aquele ou da sua mãe que fala assim, meu filho, ou você arruma a sua cama, ou você não sai. Não é o ou exclusivo, tá? Ele é o ou inclusivo. Eu posso ter o elemento nos dois conjuntos ao mesmo tempo, como é o caso do 2 e do 4. Ele aparece nos dois ao mesmo tempo, tá? Então, mas aqui, se eu apontar para algum número aqui da união de A com B, o número que eu apontar, ele vai ser de um ou de outro, tá ok? Então, essa é a característica. Falando em diagrama, em representação gráfica, nós temos aqui que a união ela é representada por pintar os dois elementos, tá? Então eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B dentro de um universo, e a união dos dois é essa área que os dois ocupam simultaneamente. Beleza? Bom, isso é a união. A interseção de dois conjuntos. A interseção é aquilo que eles têm em comum, tá? Interseção é aquilo que 2 ou 3 elementos, 4 elementos, possuem em comum, tá? Então, ele é representado por esse Uzinho deitado. Então, a união é assim, a interseção é assim. Beleza? A interseção de A com B já é representada de uma maneira diferente, né? Obviamente, a gente diz que a interseção de A com B é o x, tal que, ou seja, desde que o x pertence a A e pertence a B. Qual é a diferença do ou para o e? O ou, ele não precisa pertencer aos dois ao mesmo tempo. Basta que pertença a um. O e, ele tem que pertencer aos dois ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a interseção, a gente teria apenas o 2 e o 4. Então, se a gente for enumerar a interseção de A com B, vai ficar assim, a interseção B é igual a 2 e 4, nesse nosso exemplo. E no diagrama, a gente representa esse meiozinho, porque essa parte pertence a A e pertence a B também ao mesmo tempo, tá ok? Então isso é interseção. Então a união é botar todo mundo na mesma panela, é juntar todo mundo ali. A interseção é aquilo que eles têm em comum, aquilo que pertence aos dois grupos, tá bom? E a diferença, o que é a diferença? A diferença a gente vai representar de duas formas. Por quê, galera? Voltando um pouquinho na união e na interseção, a união de A com B é igual à união de B com A. Então,
A união B é igual a B união A. Não faz diferença. A interseção de A com B é a mesma coisa que a interseção de B com A. Eu colocar A interseção B, ou eu colocar B interseção A, não vai fazer diferença. O meu resultado, o conjunto final, é o mesmo. Mas a diferença, isso não vai acontecer. Eles realmente são diferentes. A menos B é diferente de B menos A. Tá? Então eu tenho aqui que A menos B é o conjunto formado pelo elemento X, tal que o X pertence a A e não pertence a B. Então, basicamente, é você pegar o conjunto A e tirar dele todo mundo que pertence ao B. Tá? Então, nesse nosso exemplo, se eu fizer o A menos os elementos que pertencem a B, o 2, ele pertence a B? Pertence, ele sai. O 4 pertence a B? Pertence, ele sai. O 6 pertence a B? Não. E aí é isso que ele está falando. A menos B é todo elemento que pertence a A, que é o caso do 6, mas não pertence a B, que é o caso do 6. Ele pertence ao A e não pertence ao B. Isso é a diferença. Então, são duas situações totalmente diferentes. Se eu fizer A menos B, o meu resultado é 6. Mas se eu fizer B menos A, o meu resultado é 1 e 3. Porque aí se você faz o B menos o A, pensa, 1 pertence a B. Ele pertence a A? Não. Beleza. Ele entra lá no meu resultado. Pertence a B, mas não pertence a A. 2 pertence a B. Pertence a A? Pertence. Ele sai. Porque é B menos tudo que o A tem. Então, se o A tem o 2 não fica aqui. O 3 tá no A? Não. O 4 tá, então ele sai. O que sobra? 1 e o 3. Então, B menos A é 1 e 3. Então, observe que na união, A união B é igual a B união A. Na interseção, A interseção B é igual a B interseção A. Mas aqui, eles são diferentes. A menos B é diferente de B menos A. Ok, galera? Então, assista essa aula quantas vezes forem necessárias, tirem suas dúvidas e fiquem atentos, porque na nossa terceira parte desse conteúdo, a gente vai trazer alguns problemas. Nós vamos trazer alguns problemas para que vocês resolvam, para que a gente aplique teoria dos conjuntos, tá? E principalmente em situações realmente que você pode se deparar em prova. Beleza? Um forte abraço, até daqui a pouco.